pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula aqui do canal. Hoje nós vamos fazer uma super revisão quanto ao direito falimentar, falência. Trarei alguns aspectos que mudaram com a lei em 2020, mas a ideia é fazer de forma bem enxuta, mas uma revisão que possa ajudá-los aí no exame de ordem, ou se você está se preparando para um concurso público ou para sua prova lá na faculdade. A ideia é ajudá-los e também pedir uma ajuda. Se inscreva aqui no canal, compartilhe com seus amigos, se você acredita que esse conteúdo também vai ajudá-los nos seus estudos. Vamos lá? Vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação que fiz para nortear nosso bate-papo. Qual seria o conceito de falência? Gente, falência é o estado de insolvência do devedor empresário, caracterizada pela insuficiência no valor de seus ativos, ou seja, bens e direitos patrimoniais, para o pagamento de todo o seu passivo, obrigações vencidas e vicendas, ainda que por mera presunção legal. Então, nós estamos diante de um empresário ou de uma sociedade empresária que não está conseguindo arcar com seus compromissos. O seu ativo, ou seja, seu patrimônio, os seus bens, eles são insuficientes para o pagamento de todo o seu passivo, de todas as suas dívidas, tanto aquelas que já venceram, quanto aquelas que ainda não venceram, mas ela já não prevê aí a possibilidade de pagamento. E como vai funcionar? A falência é um processo judicial, ou seja, ela só pode ser decretada através desse processo, ou seja, é o juiz que vai decretar uma falência. O foro competente é estabelecido pelo principal estabelecimento do devedor e não por sua sede. Isso significa o quê? Que se o principal estabelecimento do devedor, onde concentra seu maior volume de negócios, o seu patrimônio, é lá que vai ser competente. Muitas vezes a sede fica no endereço, ela é bem pequenininha, fica no outro endereço, e seu maior volume de patrimônio, de seus negócios, fica em outro endereço. Então, nós vamos levar aí em consideração esse principal estabelecimento, tá? Gente, a competência é do foro da Justiça Estadual, da comarca, do principal estabelecimento do devedor, tá? Esse entendimento aí doutrinário, ele está no enunciado 466 da Jornada de Direito Civil, que ficou estabelecendo, na verdade, aí, de onde partem as decisões empresariais? É do principal estabelecimento do devedor? Então, é lá que vai concentrar o maior volume de negócios? Ok, a comarca vai ser do principal estabelecimento dele, tá? Através do processo de falência, vai ser instalado o concurso de credores. E o concurso, eu sempre brinco com os alunos, né? O credor mais bonito. O concurso aqui é a natureza das dívidas, né? Dos créditos. Então, você vai ter uma ordem estabelecida por lei de como esses créditos serão pagos. Quem vai ter preferência, qual crédito vem primeiro, né? Por exemplo, créditos trabalhistas, créditos com garantia real. É isso que nós vamos verificar, porque os créditos serão aí divididos em classes. Então, teremos classes, os credores serão unidos ali pela natureza de seus créditos. E o sujeito passivo da falência pode ser réu no processo de falência o empresário, pessoa física ou jurídica, regular ou irregular. Lembrando sempre que o empresário que está irregular, ou seja, que ele não levou a registro os seus documentos, ele não existe de direito, ele só existe de fato, ele pode falir, mas ele não pode requerer a falência de outrem. Existem pessoas que não estão sujeitas ao regime jurídico falimentar. Por exemplo, a empresa pública, a sociedade de economia mista, as instituições financeiras, as cooperativas de crédito, de consórcio, entidades de previdência complementar, que seriam a previdência privada, planos de saúde, seguradoras, sociedades de capitalização e outras entidades que a lei eventualmente equipara a essas. Essas empresas, essas pessoas que não estão sujeitas, têm um motivo da sua exclusão. Por quê? Geralmente são pessoas que têm grande vulto econômico, que normalmente apresentam
vai ter um grande efeito social. E por isso o legislador deixou essas hipóteses de insolvência dessas empresas a cargo de legislação especial. Então, não é que elas não, com problemas financeiros, elas estão excluídas aí. Calma, elas não são sujeitas ao regime jurídico falimentar da lei de falência, mas estarão sujeitas a uma legislação especial. E por isso nós dizemos que essas entidades não entram em falência, mas sim em liquidação, tá? Existe a exclusão absoluta e a exclusão relativa. Como vai funcionar? A exclusão absoluta, ela engloba empresas públicas, sociedades de economia mista, as câmaras de compensação e liquidação financeira. A falência dessas nunca poderá ser decretada. Porém, elas terão um procedimento especial de liquidação, judicial ou extrajudicial, conforme legislação. E nós temos a exclusão relativa, que depende. Tem alguns casos que a lei de falência vai atingir e alguns casos que não. Que eu até fiz uma tabelinha que eu acho que vai ajudar mais. Por exemplo, casos em que a lei especial vai ser aplicada e casos que a lei de falência vai ser aplicada. Então, eu separei aqui as companhias de seguro, os planos de saúde e as instituições financeiras. Quando o ativo da companhia não é suficiente para quitar metade do seu passivo quirografário, a aplicação vai ser a lei de falência. Quando, no plano de saúde, o ativo da companhia não é suficiente para quitar metade do passivo quirografário, as despesas administrativas e operacionais, ou se houver fundados indícios de crime falimentar, vai ser aplicada a lei de falência. Nas instituições financeiras, só não poderá falir o pedido de credor em caso de prévia decretação de intervenção ou liquidação pelo Banco Central. Em qualquer outro caso, aplica-se a lei de falência, tá? E quando vai aplicar a lei especial? Nas demais hipóteses, vai aplicar na companhia de seguro a lei 10.190 de 2002. Quando se tratar de plano de saúde, nós temos a lei 9.656 de 98. E a medida provisória 2.177 e 44 de 2001. E no caso de instituições financeiras, nós temos a lei 6.024 de 74. Tá? Então, nas demais hipóteses, vai ser a legislação especial, por isso que é uma exclusão relativa. Relativa porque se for a hipótese acima dessa tabela, vai ser aplicada a lei de falência. Quem pode ser sujeito ativo da falência e quais são as hipóteses de decretação? Olha só, nós temos a impontualidade injustificada, quando o devedor, sem relevante razão de direito, não paga a dívida no vencimento da obrigação líquida, representada por um título ou títulos executivos protestados, quando a soma é superior a 40 salários mínimos. E olha só, é permitido que vários credores se reúnam para atingir o valor mínimo exigido por lei. Então, vamos dizer que uma empresa deve, para a empresa X, 20 salários mínimos, para a empresa Y, 10 salários mínimos e para a empresa H, mais 30 salários mínimos. Elas podem se unir para que atinja esse superior a 40 salários mínimos e fazer o pedido judicial de falência do devedor, tá? Lembrando que temos uma súmula do STJ, número 248, e a súmula 361, que é obrigatória a leitura, tá? Que fala exatamente sobre os títulos, porque eles precisam ser líquidos e eles precisam estar protestados, tá? E existe um protesto especial no cartório, que é um protesto exatamente para fazer o pedido de fins falimentares. Tá? Então, eu recomendo a leitura destas duas súmulas. Uma segunda possibilidade é a autofalência, a situação que o próprio devedor requer a quebra. Ela vai ser analisada posteriormente, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas quando o devedor ele faz o requerimento da própria falência. Por quê? Porque quando ele tem um passivo muito grande, ele precisa aí dessa solicitação de falência judicial até para que organizem esses créditos. Tá? Então, é a possibilidade quando o próprio devedor
requer judicialmente a sua autofalência. E é possível que esse pedido seja do próprio devedor ou do seu sócio. Caso pessoa jurídica, tá, gente? Porque pode também ser uma autofalência de um empresário individual, por exemplo. Agora, se o devedor, né, o empresário, faleceu, esse pedido pode ser do seu cônjuge sobrevivente, qualquer herdeiro ou pelo inventariante, em caso de falecimento. Há uma terceira situação em caso de execução frustrada. Significa que houve uma tríplice omissão. O devedor, ele deve, o credor já ingressou com a ação judicial, já está em fase de execução do título, e ele não paga, não deposita e nem nomeia bens à penhora. É uma tríplice omissão. Nesse caso, existe sim a possibilidade do credor requerer judicialmente a falência desse devedor, porque simplesmente ele não pagou, ele não indicou bens à penhora e ele nem indicou, não pagou, não depositou em juízo e nem indicou bens à penhora. Tá? Existe essa tríplice omissão. Se acontecer esse processo que ele nomeou um bem à penhora fora do tempo, de forma intempestiva, não dá para se requerer a decretação de falência, porque mesmo que for intempestivo, ele indicou bens à penhora, tá? Esse é o entendimento do STJ que eu coloquei aqui para vocês. E uma quarta opção seriam atos de falência. No artigo 94, inciso 3º da Lei de Falência, ele fala que ele lista alguns atos ali que o devedor ele pratique e presume que ele faliu, tá? Então, por exemplo, quando ele pratica liquidação precipitada dos ativos, o abandono do estabelecimento, que é o famoso golpe na praça. Então, se ele praticar alguns atos que estão ali elencados, sim, são atos reconhecidos aí como atos de falência e é possível fazer o pedido de falência se ele praticar algum desses atos. Tá? Importante aqui frisar, gente, o seguinte: a sentença de decretação de falência, na verdade, é uma decisão judicial que decreta a quebra da falência e da quebra da empresa, só que é uma decisão interlocutória especial. Isso significa que ele não vai encerrar o processo. Começa uma nova fase processual depois daquilo. Então, a gente chama de sentença de decretação de falência, mas na verdade é uma decisão interlocutória especial. E quando o juiz decreta a falência, existe a possibilidade de um recurso chamado agravo de instrumento, tá? E é possível aí o juízo de retratação, quando o juiz se retrata, quando, por exemplo, ele se equivocou e não viu que o devedor, digamos que ele fez o pagamento. Ah, excelência, o pagamento está na página 130 do processo. E aí ele não tinha observado, ele pode se retratar. Ele decretou a falência, mas ele pode se retratar mediante esse pagamento, por exemplo, tá? Lembrando que trata-se de natureza constitutiva, decisão interlocutória especial, e essa decisão cabe o recurso chamado agravo de instrumento, cabendo o juízo de retratação. Quando há uma decretação de falência, ela traz alguns efeitos. E dentre os efeitos, nós temos o afastamento do devedor de seu sócio das suas atividades. Os bens são indisponibilizados, ou seja, não é possível vender esses bens, porque eles serão alvo aí para pagamento dos credores. Então, é criada a massa falida. Existe a massa falida subjetiva e a massa falida objetiva. Massa falida subjetiva é aquela massa falida onde nós falamos que são os credores, e a massa falida objetiva são os bens da empresa, o patrimônio da empresa que não vai poder ser vendido com a finalidade de pagar os credores. Terceiro efeito, a nomeação do administrador judicial. Então, a empresa, os administradores da empresa serão retirados e será colocado um administrador judicial no local. Ele vai ter a incumbência de elaborar o quadro geral de credores, todos os credores que a empresa deve, tá? E administrar a massa falida. A suspensão das ações judiciais promovidas contra o falido e o respectivo prazo prescricional. Lembrando que
cria-se o fenômeno da força atrativa, o juízo universal da falência. Ou seja, todos os créditos precisam ser habilitados junto ao juízo falimentar. Por que habilitado? Porque o juiz ele ficará responsável pelo patrimônio do devedor, ou seja, toda vez que precisar vender um patrimônio, mexer naquele patrimônio, vai ser o juiz responsável pela falência que ele vai estar administrando isso, tá? Então, por isso que a gente chama de força atrativa que cria o juízo universal da falência. Os credores vão ter que habilitar seus créditos. Vai ser feita a fixação do termo legal da falência, ou seja, a partir de qual momento que ele faliu. E aí, o termo legal é o período anterior à decretação da quebra, na qual os atos jurídicos com escopo patrimonial praticados pelo devedor serão considerados suspeitos, ineficazes perante a massa falida. Então, o juiz vai fixar essa data inicial desse período, que não pode estar estabelecida há mais de 90 dias do pedido de falência ou do pedido de recuperação judicial, se esse precedeu a falência, ou no primeiro protesto por falta de pagamento, excluídos aqueles eventualmente cancelados, tá? Então, vai ser fixado aí um termo legal de a partir de quando essa pessoa faliu. Essa pessoa, essa sociedade empresária. Também ocorrerão a suspensão das atividades da empresa e existe uma exceção, gente. Existe a possibilidade da continuação provisória da empresa, desde que os próprios credores recomendem esse tipo de situação. Porque, diante da produtividade da empresa, pode trazer mais patrimônio para que quite aí as dívidas, para que pague as dívidas, na verdade. Então, isso pode acontecer, basicamente uma exceção. Geralmente, quando o juiz decreta falência, suspende as atividades, mas pode acontecer sim, desde que os credores recomendem, né? E isso seja uma possibilidade da empresa continuar de certo período para poder gerar patrimônio para pagar aí as dívidas com os credores. Os contratos do falido. Esses contratos, o administrador judicial que vai verificar a possibilidade de honrar ou não esses contratos, mas ele precisa comunicar as pessoas que negociaram com a empresa sobre o cumprimento ou não desses contratos. Lembrando o seguinte, as contas correntes bancárias também são encerradas com a decretação da falência, arrecadando-se o saldo para a composição da massa falida para pagar os credores, tá? E quanto a esses contratos que eu comentei com vocês sobre a possibilidade do administrador honrar ou não, ele precisa notificar os credores, tá? Sob pena dos credores ingressarem com a ação pedindo indenização do contratante porque não foram notificados. Tá? Então, eles precisam ficar cientes se os contratos serão cumpridos ou não, porque eles precisam se habilitar no processo de falência. As ações judiciais que não se sujeitam ao juízo universal, ou seja, vão continuar correndo as varas originais, não vão aí ter a força atrativa, pelo menos por enquanto, serão as ações trabalhistas, as execuções fiscais e as ações de competência da Justiça Federal. Porque são ações que envolvem quantia ilíquida. Há necessidade de uma decisão judicial para que possa apurar qual é o valor devido. Tá? Então, nas ações trabalhistas, inclusive, elas terão tramitação especial para ser mais rápido, para ter uma decisão judicial logo, para que transite em julgado, para que façam os cálculos para saber qual é o valor devido. Então, até ter esse valor líquido, elas tramitarão originalmente nas varas normais, que foram distribuídas. Só depois que transitaram em julgado, aí sim elas serão habilitadas no processo de falência. Tivemos alterações importantes aí da Lei de Falência da Reforma, né, da 14.112 de 2020, que eu recomendo a leitura, que foi no artigo 6º, que fala que a decretação da falência ou deferimento do processamento da recuperação judicial vai implicar em algumas situações. E olha só, a suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeito ao regime dessa lei, nas execuções ajuizadas
contra o devedor, daquelas dos credores particulares do sócio solidário, né? Então, tanto da empresa quanto do sócio solidário, estão sujeitos à recuperação judicial ou à falência. No tributário, é possível, sim, que haja uma penhora, só que se isso acontecer e se for um bem ali essencial para a produtividade da empresa, no caso da recuperação judicial, há a possibilidade de pedir a substituição do bem que foi penhorado. Agora, na trabalhista, antes o juiz poderia garantir a execução, hoje não mais, tá? Então, no inciso 3º fala a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriundas de demandas judiciais ou extrajudiciais, cujos créditos ou obrigações se sujeitem à recuperação judicial ou à falência. Então, antes dessa lei, na trabalhista, o juiz podia penhorar algum bem, hoje não mais. Hoje existe essa proibição, depois da Lei 14.112 de 2020, não há possibilidade mais de garantir a execução lá no processo trabalhista, tá? Então, nós temos que observar o seguinte: a apuração de responsabilidade dos sócios. Quando nós estivermos falando de sócios que têm responsabilidade ilimitada, inclusive os que tenham se retirado voluntariamente há menos de 2 anos, quanto às dívidas existentes da data de arquivamento da alteração do contrato, você vai estar diante de sócio que vai responder, vai seguir, né, com um processo de falência e ter também seu patrimônio ali indisponibilizado. Diferente dos sócios com responsabilidade limitada. Os sócios com responsabilidade limitada, em princípio, não se submetem à falência. Porque lembra que existe uma proteção do patrimônio deles comparado ao patrimônio da empresa? O patrimônio pessoal ele vai estar protegido. A responsabilidade dele é limitada às cotas dele na empresa. Tá? E aí, não vai estar submetido à falência. Somente mediante fraude ocorrerá a desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Então, da Lei 14.112 de 2020, falou que é possível a desconsideração mediante fraude somente. Se não há fraude, não tem por que ocorrer a indisponibilidade dos bens particulares do sócio. Somente no caso de sócio de responsabilidade ilimitada. Tá? Então, vamos lá. A sentença que for denegatória da falência, ela cabe, gente, recurso de apelação. O que significa isso? Quando o juiz decreta a falência, é uma decisão interlocutória especial, ou seja, cabe agravo de instrumento. Se o juiz ele falar que não é um caso de falência, não. O devedor, por exemplo, ele não pagou esse crédito porque houve um desacordo comercial, né? Então ele não visualizou ali a possibilidade de uma falência. Ou então o credor pagou, pode acontecer, o devedor pagou, se isso acontecer, ele não vai visualizar ali a possibilidade de uma falência, de decretar a falência. Então ele vai denegar. Então, quando a sentença que denega, cabe apelação. A sentença que decretar é uma decisão interlocutória especial, cabe agravo de instrumento, tá? Então, tem que sempre observar essa diferença de decisão, porque cada uma vai enfrentar um recurso diferente, tá? Vai ser cabível um recurso diferente. E qual é a ordem para pagamento dos créditos? Isso daqui é muito importante porque a gente vai ter créditos que são extraconcursais, créditos concursais. Então, quando o juiz decreta a falência de uma empresa, os créditos vai ser de acordo com a natureza do crédito, vai ter classes de credores. E é isso que nós vamos ver aqui, a ordem de pagamento desses créditos. Os créditos extraconcursais são aqueles que não existiam no momento da criação do concurso de credores. E, por exemplo, vamos lá. Primeiro, créditos para administração da falência. O artigo 150 da Lei de Falência, ele traz alguns créditos que são necessários para que mantenha ali, gente, a massa falida, tá? Tem que administrar essa massa falida. Então,
O artigo 150 ele fala: despesas cujo pagamento antecipado seja indispensável à administração da falência. Inclusive na hipótese de continuação provisória das atividades, que eu falei que até uma exceção, né? A regra é a empresa não produzir mais, mas os credores podem aí visualizar uma possibilidade de ter seus créditos pagos se a empresa continuar provisoriamente. E se ela continuar provisoriamente, ela vai ter custo, ela vai ter despesa. E esses créditos serão extraconcursais. Também teremos a antecipação de crédito trabalhista de natureza alimentar. São aquelas pessoas que estavam trabalhando no momento. Então, se elas tiverem, por exemplo, salários vencidos de 3 meses anterior à decretação da quebra, decretação da falência, até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador, ainda tem aquela natureza eminentemente alimentar. Então, esses valores serão pagos logo haja disponibilidade de caixa. Não estou falando daquelas pessoas que já processaram, que estão discutindo créditos devidos ali ao longo do contrato de trabalho, adicional noturno, férias vencidas. Não estou falando dessas pessoas, eu estou falando dos trabalhadores que estavam trabalhando e têm crédito salarial vencido nos últimos 3 meses anteriores da quebra. Então, eles serão considerados extraconcursais e serão pagos logo haja disponibilidade do caixa. Temos créditos em dinheiro, que é objeto de restituição, e temos uma listinha do artigo 86 que eu recomendo leitura, e aqui é uma revisão somente. Se a coisa não existir mais um tempo da restituição, da importância entregue ao devedor em moeda corrente nacional, dos valores entregues ao devedor pelo contratante de boa-fé, as fazendas públicas relativamente a tributos passíveis de retenção na fonte, dos descontos de terceiro, de subrogação de valores recebidos pelos agentes arrecadadores e não recolhidos aos cofres públicos. Então, eu recomendo uma leitura com calma do artigo 86, até para vocês saberem quais são os créditos em dinheiro objeto de restituição. E a remuneração do administrador judicial. Essa daqui é bem cobrada em prova. Por quê? O administrador judicial ele é nomeado pelo juiz. E o crédito dele não pode entrar no concurso, até porque, gente, ele vai trabalhar muito nesse processo. Por isso que o crédito dele é pago extraconcursal, é pago antes dos créditos concursais. As remunerações devidas aos administradores judiciais e aos seus auxiliares, aos reembolsos devidos ao membro do comitê de credores e aos créditos derivados de legislação trabalhista ou decorrente de acidente de trabalho relativo aos serviços prestados após a decretação de falência. Essa remuneração do administrador judicial e esses casos que eu acabei de mencionar serão extraconcursais, ok? Temos também, gente, as obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, se a falência foi precedida de uma recuperação judicial. Então, aí eu sugiro também, recomendo a leitura, artigo 67 da lei, incisos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e o parágrafo 1º e 2º da lei, recomendo leitura. E agora sim entramos na classificação dos créditos concursais, aqueles que vão participar do concurso. E sempre vai ser assim, quando termina de pagar uma classe, só quando termina de pagar uma, começa a pagar a segunda. Então é importante a gente observar isso. Então, primeiro são os créditos decorrentes da legislação do trabalho, limitados a 150 salários mínimos por trabalhador, e aos decorrentes de acidente de trabalho. Então, assim, aqueles que processaram, ingressaram com reclamação trabalhista, têm a sentença, deverão se habilitar no processo, tá? E aí vai limitar até 150 salários mínimos por trabalhador. O que, gente, for superior vai entrar como quirografado, né? Então, vai entrar na outra classificação. E quando for decorrente de acidente de trabalho, não tem essa limitação. Acidente de trabalho não limita, vai enquanto foi condenado lá no processo do trabalho, né? Na sentença. Agora, o que não é acidente de trabalho tem essa limitação. Gente, multas não serão pagas aqui, vão ser depois, tá? Então, por exemplo, multa do FGTS não vai ser aqui. Aqui é uma forma de pagar proporcional
o máximo possível para todos os trabalhadores. Então, é até 150 salários mínimos por credor. Acima disso, vai para quirografário. Depois nós temos aqui os créditos com garantia real, até o limite do valor do bem gravado. São aqueles contratos que, para firmar aquele contrato, o credor, ele exigiu do devedor uma garantia. Seja um penhor, uma hipoteca, uma debênture, seja com garantia real, né? Seja um imóvel, um carro, ele se resguardou. Então, por isso, ele vai ter aí uma classificação diferente dos demais créditos. Serão créditos com garantia real no limite do bem gravado. Depois, nós vamos para uma outra classificação, que são os créditos tributários. Independente da natureza e do tempo de constituição, temos ali, né, aqueles que são extraconcursais, que eu comentei com vocês, só que esses daqui são os concursais, são esses créditos tributários. Gente, as multas, as penalidades não serão cobradas aqui, serão depois. Aqui é somente o crédito tributário, o valor principal, tá? E ele vai ter essa preferência, porque quando deve tributo é para a sociedade, né? O tributo tem essa natureza, então por isso que ele tem que ser pago e vai estar aí nessa terceira classificação. Depois nós temos os créditos quirografários. São aqueles sem nenhum tipo de garantia ou privilégio. Então, na hora de firmar o contrato, não pensou em bem para penhorar em caso de descumprimento, não teve essa preocupação. E, geralmente, são aqueles créditos que não se enquadram nas demais categorias, né? Então, a gente fala até que é residual, ele acaba ficando por aí. E também foram incluídos os créditos de privilégio geral, que são aqueles bens e serviços que as empresas continuaram provendo numa recuperação judicial, por exemplo, vai encaixar aqui. E também os créditos especiais, que são aquelas empresas que negociaram com o devedor, microempresa, empresa de pequeno porte, né? Como a nova lei, a 14.112, ela acabou se encaixando aqui. Multas contratuais por infração, leis penais, lembra da multa do FGTS, as penalidades ali por não ter pago, por exemplo, o tributo na época correta, serão agora aqui pagas. E depois os créditos subordinados. Os subordinados seriam, por exemplo, os créditos dos sócios, os administradores da sociedade, não estou falando do judicial, estou falando da sociedade mesmo, aqueles administradores sem vínculo empregatício, é aqui. Exemplo também, acionistas, se fosse uma sociedade anônima, por exemplo, que comprou ações, é só no crédito subordinado aí no finalzinho. E por fim, os juros, né, juros vencidos após a decretação da falência, que vai ser bem no finalzinho. Isso significa, gente, que quando você vai pagando um crédito, quando você termina com aquela classe, você começa a pagar o do próximo. Então, se pagou trabalhista, depois vai para o crédito com garantia real. Terminou da garantia real, aí você vai para o tributário. Terminou o tributário, aí começa o quirografário. Quando termina o quirografário, vem as multas contratuais e as infrações das leis penais, administrativas e tributárias, depois os créditos subordinados e, por último, os juros vencidos após a decretação da falência, tá? E se acontecer, por exemplo, de um credor vender um crédito, fazer a cessão do crédito para alguém, preserva a classe. Então, se eu vendi um crédito que ele é quirografário, ele permanece sendo quirografário. É só a titularidade que acaba mudando da dívida, tá bom? E saiba mais, existe uma ação chamada ação revocatória, é uma ação judicial típica do processo falimentar. Ela destina a obter a declaração de ineficácia perante a massa falida ou a revogação de atos praticados pelo devedor antes da decretação da falência. Compreendidos ou não dentro do termo legal da falência. Lembra que eu falei que fixa um termo? Né? Quando é que se a falência? A partir de qual momento ele faliu? Pode acontecer, então, dessa ação revogatória pedir atos anteriores a isso. Esses atos, o credor, o que ele está buscando? Ele está buscando a ineficácia daquele negócio jurídico perante a massa
diante da existência de efetiva ou presumida fraude contra credores. Né? O devedor já sabia que ia falir e começou a fazer negócios, vendendo o seu patrimônio, dilapidando o patrimônio para não pagar os credores. Então, existe essa possibilidade. Essa ação ela pode ser proposta por qualquer deles, ou seja, qualquer credor, pelo administrador judicial ou pelo Ministério Público, no prazo decadencial de 3 anos, contados da decretação da falência. A causa de pedir na ação revocatória será uma de duas previstas no artigo 129 e 130 da Lei de Falência, que eu recomendo leitura também, como forma de fazer uma pequena revisão aqui. Então vamos lá. Procedimento judicial da falência. Nós temos 3 fases. Existe a fase pré-falimentar, a falimentar e o encerramento da falência. A fase pré-falimentar serão discutidos os motivos ensejadores da quebra, garantido o contraditório, a ampla defesa do devedor, com a decretação da falência. Quando a falência é decretada pelo juiz, começa uma segunda fase processual, que é a fase falimentar, é a falência em si. Começa a falência. E aí sim, os bens, eles serão ali bloqueados no sentido de não poder vender, porque vai pagar, a ideia é pagar os credores. Vai ser nomeado o administrador judicial, enfim, vai operar a realização do ativo e o pagamento do passivo da massa. Feito isso, começa uma outra fase, que é a fase de encerramento da falência, que nós vamos ver aqui também. Tá? Então, vamos ver essas 3 fases agora. A primeira fase, que é a pré-falimentar. Então, até comentei com vocês lá no comecinho da aula, que eu falei quais são as possibilidades aí, né, cabimento do pedido de falência. Primeiro, a impontualidade injustificada, que ambos estão todos no artigo 94, exceto a autofalência no artigo 105. O que é impontualidade injustificada? Sem relevante razão de direito, o credor, o devedor, ele não paga no vencimento. Obrigação líquida, materializada em um título ou vários títulos executivos protestados, cuja soma ultrapasse 40 salários mínimos na data do pedido de falência. Essa é a impontualidade injustificada. Outra hipótese de cabimento é a execução frustrada. Qualquer valor aqui, um processo já teve processo judicial, fase de execução, o credor pede a falência porque o devedor ele não pagou, ele não depositou e não nomeou bens à penhora daquela dívida, dentro do prazo legal. Terceiro motivo, atos de falência. Quando o devedor ele pratica qualquer um dos atos que estão elencados aí no inciso 3º, né? O famoso golpe na praça, ele praticou um ato que é considerado um ato de falência. E a última possibilidade, que daí não é o credor que pede, e sim o próprio devedor, que é a autofalência, que está no artigo 105. Essas são as hipóteses de cabimento desse processo de falência, do pedido de falência. Nessa fase pré-falimentar, ingressa com a petição inicial, o devedor vai ser citado para apresentar contestação no prazo de 10 dias. Olha só, gente, diferente, a gente está falando aqui de um procedimento especial. Então, em vez de 15 dias, serão 10 dias para ele apresentar a defesa. O devedor, ele vai ter a possibilidade, nesse prazo de 10 dias, na verdade, ele vai ter 5 possibilidades. Primeiro, olha só, ele pode somente apresentar a contestação, seguindo de produção de provas, se necessário, e o julgamento da lide pelo juiz. Essa é a primeira possibilidade dentro desse prazo de 10 dias. Ou então, o que ele pode fazer? Ele pode contestar a ação e promover o depósito elisivo. O que é o depósito elisivo? É quando ele paga a dívida. Então, lembra da impontualidade injustificada, que tem um título protestado acima de 40 salários mínimos? Ele paga. Ou então, com aquela hipótese de cabimento, né, da execução frustrada. Ele já tem um processo judicial que ele simplesmente não pagou
não nomeou bem, ele paga. Então, ele tem essa possibilidade de contestar e pagar. O depósito elisivo, não esquece o seguinte, aqui em amarelo aqui embaixo, ele é composto pela dívida principal, corrigida monetariamente, com juros e honorários de advogado. Então, para esse depósito elisivo ser satisfatório, tem que ter todos esses valores, tá? Conforme a súmula 29 do STJ. Uma terceira possibilidade, em vez dele ofertar a contestação, ele simplesmente realiza o depósito elisivo. Quando ele faz o depósito elisivo, independente se é contestação e depósito ou só depósito, gente, o magistrado ele vai falar para a parte levantar esse valor, né? Porque o objeto da ação era o pagamento. Então, ele vai pedir. E o juiz não vai decretar a falência. Por quê? Porque ele pagou, tá? Então, nesse caso, quando ele somente realiza o depósito elisivo, o juiz declara elegida a falência, condena o devedor ao pagamento das verbas de sucumbência, mas ele não vai decretar a falência porque ele pagou, ele demonstrou que ele não está falido, ele só não quis pagar naquele processo, tá? E também nós temos a seguinte possibilidade, essa quarta alternativa. Ele pode pedir, eu até vou fazer uma correção, eu falei que tinha 5 possibilidades, né? Eu acho que, na verdade, são 4 possibilidades. Ele pode contestar e fazer o depósito elisivo, ou ele pode só fazer o depósito elisivo, e como quarta alternativa, ele pode, nesse prazo de contestação, pedir a recuperação judicial. Ele fala assim, excelência, eu não estou bem financeiramente, e eu quero, aí nesse prazo de 10 dias, eu quero fazer o pedido de recuperação judicial. E aí o juiz vai suspender o processo de falência para apurar aí os requisitos, né, que ele tem para se ele se enquadra ou não para o deferimento do processamento da recuperação judicial, que eu até fiz um vídeo para vocês, que vai estar aqui no canal, sobre recuperação judicial, que é uma revisão também, para que vocês tomem nota aí, tá? E lembrando, gente, que é meio óbvio, mas é importante lembrar, né? No artigo 105 da Lei de Falência, pode ter o pedido vir do próprio devedor, que daí ele pede o quê? A autofalência. Se ele fazer o pedido de autofalência, não tem contestação, porque o pedido, ele que é o autor da ação, tá? Então não esqueçam disso. Resumidamente, nesse prazo de 10 dias, o devedor, ele tem diversas matérias que ele pode alegar para contestar a ação, tá? E no artigo 96 da Lei de Falência, ele traz aí quais são os argumentos que ele pode, as matérias, na verdade, que ele pode levantar. Então, vamos dizer que o título é falso, ou o título está prescrito, nulidade da obrigação do título, o pagamento da dívida. Então, a gente tem uma relação aí de matérias, que são matérias que podem ser alegadas na contestação, que eu também recomendo leitura. Feito isso, né, ele ofertou a contestação, não, vamos dizer que ele não fez o depósito, ele ofertou contestação somente. E não trouxe elementos suficientes para convencer o juiz que ele não faliu, que ele não está em situação de insolvência. Então, o juiz ele decreta a falência. Então, se ele decretar a falência e essa decisão transitar em julgado, começa uma outra fase, que é a fase falimentar. Então, a fase falimentar ela inicia com o trânsito julgado da sentença declaratória de falência e visa saldar as dívidas do falido, na ordem estabelecida no quadro geral de credores, mediante a arrecadação dos bens e sua posterior realização, ou seja, venda para terceiros. Nesse momento, o administrador judicial ele assume suas funções, ele vai fazer a relação do quadro geral de credores, todos os credores que a empresa passou para ele que a empresa deve, e vai publicar. Dessa publicação, que vai ser feita no Diário da Justiça Eletrônico, vai abrir prazo de 15 dias para as impugnações. As empresas, os credores, pode ser pessoa física, jurídica, enfim, eles vão impugnar, muitas vezes, a ordem que eles estão do crédito. Meu crédito é com garantia real, meu crédito não é quirografário.
olha, a dívida comigo é 100 mil, não 30 mil. Então, eles terão 15 dias para fazer as impugnações. E nesse mesmo prazo, eles têm que se habilitar, fazer a habilitação dos créditos. Vamos dizer que eu sou credora, mas o meu nome não está ali. Se o meu nome não está no quadro geral de credores, eu tenho que pedir para habilitar meu crédito. Se o meu nome já está lá e está tudo certo, tudo bem. Mas se meu nome não está lá, eu tenho que pedir para habilitar. E se o crédito está errado, o valor está errado, ou a classificação está errada, eu tenho que impugnar, tá? E aí, como vai funcionar? A falência opera o vencimento antecipado de todas as dívidas do falido. Mesmo aqueles contratos que ainda não estão vencidos, são vencidos, ainda vão vencer. Vai antecipar para que possa constar no processo de falência, tá? Importante isso aí. E os credores precisam habilitar os créditos, ainda que vencendo, ainda que não tinham sido vencidos, né? Ainda vão vencer. Eles precisam se habilitar. Resolvidas pendências, ou seja, todo mundo já se habilitou, já impugnou, já falou que a ordem está errada. Apurado isso, o juiz vai homologar o quadro geral de credores. E uma vez homologado, esse quadro é possível a inclusão de créditos ainda, que nós chamamos de habilitação retardatária. O credor que pede para habilitar o crédito depois desse prazo desses 15 dias. Só que vai ter alguns efeitos. E quais desses efeitos? Por exemplo, o credor que habilitou de forma retardatária seu crédito, ele vai ter a consequência de não ter direito a voto na Assembleia Geral de Credores. Tá? Isso é uma consequência ruim. Exceto quando for crédito em relação de trabalho. Eles não vão perder o direito ao voto, inclusive o voto é por cabeça, não pelo valor do crédito. Por quê? Porque os créditos trabalhistas, né, eles muitas vezes acontecem deles serem habilitados depois, porque depende de uma decisão lá do juiz do trabalho, da sentença para reconhecer os direitos trabalhistas. Então, por isso que eles não perdem, não tem esse efeito de perder o direito ao voto, tá? E os credores retardatários perderão direito a rateios eventualmente realizados e ficarão sujeitos ao pagamento de custas. Então, acaba tendo alguns efeitos aí essa habilitação retardatária. Lembrando que esse quadro geral de credores, ele sempre pode sofrer modificações com essas habilitações retardatárias, mas tem limite. Então, a Lei 14.112 de 2020 trouxe aí o máximo de 3 anos, contado da data da publicação da sentença que decreta a falência, para esses credores pedirem a habilitação, sob pena de decadência, tá? Então, não é eternamente que eles conseguem habilitar os créditos, tem esse prazo de 3 anos da data que decreta a falência. O quadro geral de credores poderá ser alterado até o encerramento do processo falimentar, por ação própria a ser ajuizada pelo administrador judicial ou por qualquer credor, comitê de credores ou MP. Então, eles podem fazer isso até o encerramento do processo. Só que o pedido de habilitação e reserva de crédito, no máximo 3 anos, tá? E a Fazenda Pública não precisa formular pedido de habilitação de crédito, quando nós estivermos falando de créditos tributários. O STJ entende que a Fazenda Pública pode, se quiser, optar por habilitar o seu crédito, mas pode, não é uma obrigatoriedade. Beleza? Então, vamos lá. O administrador judicial, ele pode começar a realização do ativo, ou seja, ele já pode começar a alienar os bens arrecadados após a avaliação do valor de mercado. Então, os bens eles vão ser avaliados, até para não ser uma desvalorização dos bens, né? O artigo 140 estabelece uma ordem de preferência dos lotes para serem alienados. A ideia é que os bens sejam vendidos para outras empresas para que continue com a produção, né? A ideia eu acho que traz menor prejuízo quando isso ocorre. Mas é preferencial, né? Se não tiver jeito, pode vender de forma unitária mesmo, tá? Em vez de fechar, vender em bloco. As alienações serão promovidas mediante leilão, por lances orais, propostas fechadas ou pregão, a critério do juiz, ouvidos mais uma vez o administrador judicial e o comitê.
Lembrando o seguinte, gente, até está em vermelho aqui. O Ministério Público deve ser intimado pessoalmente de todos os atos de alienação sob pena de nulidade. Toda vez que for vender algum patrimônio do falido, da massa falida, precisa intimar pessoalmente o MP. E como funciona a arrecadação dos bens do devedor? Os bens do devedor deverão ser vendidos para que o produto da venda seja utilizado para pagamento dos credores, constituindo a massa falida objetiva, que eu comentei. Massa falida objetiva são os bens, massa falida subjetiva são os credores. A arrecadação será formulada pela lavratura de auto de arrecadação, composto por inventário, ou seja, a relação dos bens do devedor, e o laudo de avaliação desses bens, que deve ser individualizado. Então, por exemplo, um caminhão no valor tal da tabela FIPE, né? Uma máquina avaliada no valor tal. Então, esses bens precisam ser individualizados para saber quanto custa cada um na eventual venda. Serão arrecadados todos os bens do devedor, exceto os bens absolutamente impenhoráveis. Se forem bens perecíveis, o juiz pode autorizar a venda ouvido o falido em 48 horas no comitê de credores, até para que não se perca. A ideia é fazer dinheiro para pagar os credores. Se eventualmente, quando faz a arrecadação dos bens do falido, tiver ali bens de terceiros, eles precisam ser restituídos para esses terceiros, que pode acontecer. Então, vai lá no pátio da empresa, tem mais ou menos 100 veículos, 20 deles são alugados de uma locadora, tem que devolver esses 20 veículos que foram locados de uma locadora, tá? Porque são de terceiros, não podem ser misturados aqui e trazer prejuízo para terceiros. E se não houverem bens, se os bens forem insuficientes, como vai funcionar? Isso é uma novidade da Lei 14.112, de 2020, que fala o seguinte: se não forem encontrados bens para serem arrecadados, ou se arrecadados forem insuficientes para as despesas do processo, o administrador judicial informará imediatamente esse fato ao juiz, que, ouvindo o representante do Ministério Público, fixará por meio de edital o prazo de 10 dias para os interessados se manifestarem. Se um ou mais credores tiverem interesse em prosseguir com a falência, eles vão ter que pagar a quantia necessária às despesas e os honorários do administrador judicial, que serão considerados despesas essenciais para que dê continuidade nesse processo de falência. Por quê? Se não tem bem suficiente, gente, não tem patrimônio, não tem crédito. E aí, se os credores tiverem interesse em dar sequência, eles vão ter que pagar, inclusive os honorários do administrador. Nesse prazo, se não tiver manifestação dos credores, dos interessados, o administrador judicial vai promover a venda dos bens arrecadados, porque podem ser bens insuficientes, né? No prazo máximo de 30 dias, para os bens móveis e 60 dias para os bens imóveis, e apresentará o relatório para o juiz. O juiz vai proferir a decisão e vai encerrar a falência. Encerrar o processo de falência. É uma forma abreviada de encerrar o processo de falência. Porque não adianta ele continuar. Não tem mais bens. Né? Ele vai ter uma gama enorme de dívidas, mas não vai ter bens suficientes ou não tem nada de bem. E se os credores quiserem continuar, vão ter que se manifestar nesses 10 dias e eles vão ter que pagar para continuar com esse processo. É uma forma aí simplificada de encerrar o processo de falência. É novidade da Lei 14.112. Em 2005, quando nós tivemos a lei de falência, né, antigamente a gente tinha um decreto 7.661 de 45, que veio a lei de falência, que na época ela trouxe inúmeras inovações, e dentre elas, uma que é interessante, a possibilidade da venda dos bens arrecadados antes mesmo da consolidação do quadro geral de credores. Por quê? Para não acontecer dos bens ficarem deteriorados, depreciar. Imagina um carro, por exemplo. Hoje o carro, com a tabela FIPE, né? Você tem um carro hoje que vale, por exemplo, 50 mil, que o ano seguinte ele vai ter uma depreciação. Então, para evitar essa deteriorização,
para evitar essa desvalorização do patrimônio, existe a possibilidade da venda dos bens arrecadados antes mesmo de consolidar o quadro geral de credores. E aí esse valor ele vai sendo aí, inserido na massa falida para depois ser dividido conforme a classificação ali dos créditos. Outra coisa interessante também da lei de 2005, os bens que forem alienados, vamos dizer que uma empresa comprou todo o estabelecimento, ela não vai assumir nenhuma dívida da falência, porque senão ninguém compraria, né? Se a gente parar para pensar. Então, nem passivo trabalhista, nem passivo tributário também não. Porque a gente sabe, com o direito empresarial, que o sucessor, né, ele assume as dívidas contabilizadas e trabalhista e tributário não precisa nem estar contabilizado que o sucessor vai assumir. Quando se trata de uma aquisição de patrimônio de uma empresa que teve a falência decretada, ele não assume nada, até para que consiga vender esse patrimônio e pagar os credores. Então, o sucessor, a empresa que adquirir esse patrimônio, esse estabelecimento, ele não assume as dívidas, tá? Só que atenção, o artigo 141, parágrafo 1º, ele fala que haverá sim sucessão se for identificado que o adquirente é sócio da empresa que faliu. Ele é parente em linha reta ou colateral até o 4º grau, consanguíneo ou afim do falido, ou de sócio da sociedade falida, ou agente, ou seja, um laranja, do falido com o objetivo de fraudar a sucessão. Então, se a ideia é fraudulenta, né, aí sim ele assume todas as dívidas da falência. Agora, se é uma aquisição do patrimônio que não tem nada a ver com fraude, ele não assume nenhum tipo de dívida adquirindo esse patrimônio da empresa, tá? Isso é bem interessante. E estamos chegando aí quase no final, gente. Como funciona o encerramento da falência? Quando é realizado o ativo e pago os credores, até o esgotamento das forças, né, da massa, o administrador vai apresentar suas contas finais ao juiz, no prazo de 30 dias. Essas contas, elas serão publicadas em jornal de grande circulação para serem impugnadas por qualquer interessado ou pelo Ministério Público em até 10 dias. E atenção, se as contas forem rejeitadas, o administrador é destituído e perde seu direito à remuneração. Por isso que o administrador ele tem que trabalhar ali bem criteriosamente para não sofrer essa penalidade. Da sentença que o juiz julgar as contas do administrador, é cabível a apelação, recurso de apelação. Se as contas forem aprovadas, o juiz vai declarar encerrada a falência por sentença também, tá? E aí, olha que interessante. O empresário, quando ele teve sua falência decretada, ele fica impedido de exercer a nova empresa, até que suas obrigações sejam extintas, né? É a chamada reabilitação do falido, que deve ser obtida por sentença judicial, provando o interessado um dos itens que eu vou passar aqui para vocês, conforme o artigo 158 da Lei de Falência. Primeiro, ele vai pagar todos os créditos. Se ele pagar todos os créditos, ele fica reabilitado para poder montar uma nova empresa, né? Começar um novo negócio. Mas se ele não pagar, não. Ou então, o pagamento, após ele ter feito o pagamento de todo, na verdade assim, né? Realizado todo o ativo, ou seja, todo o patrimônio dele foi envolvido nisso, e fez o pagamento até 25% dos créditos quirografados. Não quitou toda a falência, mas chegou até 25% dos quirografados. É a possibilidade dele pedir a reabilitação. Ou então, ele não chegou até os quirografários, porém, ele ficou sem poder exercer atividade empresária durante 3 anos, contando da decretação da falência. Decretou a falência, 3 anos se passaram. E aí ele pode, desde que todo o patrimônio foi utilizado para pagar os credores, todo o patrimônio, passa-se 3 anos, ele pode pedir a reabilitação. Ou então, também temos como hipótese o encerramento da falência, quando, igual eu comentei, quando não tinha patrimônio suficiente, o juiz pode decretar a falência.
Pois é, também existe essa possibilidade, tá? Que é esse caso aqui que eu coloquei aqui para vocês do artigo 114A, né? Quando os bens não forem suficientes, o juiz vai proferir a sentença encerrando a falência, tá? Gente, lembrando o seguinte, a lei de falência nova, ela trouxe alterações importantes. Por quê? Esse prazo de 3 anos da decretação da falência, que ele pode pedir habilitação, antigamente não era assim. Olha só, antigamente, tá até riscado aqui porque foi revogado, né? Antigamente eram 5 anos contados do encerramento da falência para ele conseguir pedir a reabilitação. Agora mudou. São 3 anos contando da decretação da falência, desde que utilize todo o patrimônio para pagar os credores. E tínhamos outro prazo, que é o decurso de prazo de 10 anos contando do encerramento da falência se fosse crime falimentar. Hoje não tem mais isso. Hoje, 3 anos, que eu até comentei aqui com vocês, 3 anos contando da decretação da falência. Então, é uma alteração muito importante para vocês tomarem nota, tá? Bom, enfim, encerro aqui essa nossa super revisão quanto à falência. Numa próxima aula que eu gravei aqui para vocês, vocês terão uma super revisão sobre recuperação judicial. E num terceiro vídeo, eu coloquei também a recuperação judicial da empresa de pequeno porte, microempresa e recuperação extrajudicial. Todos uma super revisão para ajudar vocês aí nos estudos. Gente, agradeço por terem acompanhado até aqui. Se possível, né, compartilhe esse vídeo com seus colegas e deixe aí o seu joinha aqui no vídeo e inscreva-se aqui no nosso canal. Um grande abraço a todos e bons estudos, gente. Tchau, tchau.